Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por mais uma semana que está começando. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor que nos sustenta e por mais essa oportunidade de vivermos debaixo da tua graça. Eu coloco diante de ti, ó Deus, essa nova semana e entrego a vida dessa pessoa que me ouve agora. Pai, que essa seja uma semana surpreendente, que seja um tempo de paz, de realizações, de respostas e de crescimento espiritual. Que cada dia seja vivido com sabedoria, que cada desafio seja enfrentado com fé e que nenhuma preocupação roube a alegria que vem do Senhor. Eu quero declarar pela fé que essa semana haverá portas abertas, haverá provisão, saúde e proteção. Que nenhuma aflição domine os corações, que nenhuma ansiedade tire o descanso, que nenhuma dúvida abale a confiança no teu cuidado. Que o Senhor guarde a entrada e a saída de cada um, que haja boas notícias e que a tua presença seja sentida em cada momento. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, certo de que o Senhor está no controle. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like aqui no vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de pessoas todos os dias com a palavra de Deus. Faça isso agora, porque se deixar para o final você acaba esquecendo. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Amém? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Inclusive, você que é membro, você está assistindo a esse vídeo um dia antes de todas as pessoas. Os membros têm acesso antecipado aos nossos vídeos, entre outros benefícios. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Olha só, mais uma semana está começando. E junto com essa semana, vêm os compromissos, as preocupações, e para muitas pessoas, aquela ansiedade parece crescer sem controle. Você já acordou hoje sentindo o peso do que precisa enfrentar? Já começou uma segunda-feira com a mente acelerada, tentando resolver problemas que ainda nem aconteceram? Se essa sensação tem te acompanhado, essa palavra é para você. Deus não quer que você viva escravizado pela ansiedade. Ele quer que você aprenda a descansar, a confiar e a encontrar paz, mesmo quando a vida parece fora de controle. E essa é uma nova semana, um novo começo, um recomeço. O que passou, passou. Hoje você tem uma nova chance de ajustar o que for preciso, de dar um passo de cada vez, de viver um dia de cada vez. Você não precisa carregar o peso de tudo de uma só vez. Respire fundo. Deus já está indo à sua frente, preparando o caminho. Você não está sozinho. Eu quero ler um texto que eu gosto muito e eu quero que você receba essa palavra no seu coração. Está em Filipenses, capítulo 4,
versículos 6 e 7. São palavras do apóstolo Paulo. Olha o que ele diz. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a ansiedade é um peso que nós carregamos sem perceber. Ela nos prende em pensamentos sobre o futuro. Nos faz sentir que precisamos resolver tudo de uma vez, que algo pode dar errado a qualquer momento. Mas Deus nos ensina um caminho diferente. Em vez de nos consumirmos com preocupações, Ele nos convida a entregar tudo a Ele. Isso não significa que os problemas vão desaparecer como num passe de mágica, mas significa que nós não precisamos enfrentá-los sozinhos. Deus promete que, quando levamos as nossas ansiedades até Ele, algo poderoso acontece. Ele nos dá uma paz que não pode ser explicada. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Ele está cuidando de tudo. Em Mateus capítulo 6, Jesus disse o seguinte: vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então será que Deus não vai vestir também vocês? Gente de pouca fé. Se Deus cuida até dos lírios do campo, será que Ele não cuidaria de mim e de você? Eu sei que essa resposta não parece tão simples, porque quando nós estamos tomados pela ansiedade, quando a cabeça está cheia, quando parece que tudo depende do nosso esforço, é difícil lembrar que Deus está presente. Só quem tem uma mente acelerada, quem trabalha muito, quem serve na igreja, quem cuida da casa, quem precisa tomar decisões o tempo todo, sabe como é complicado lembrar dessas coisas no meio do caos. O início da semana já chega até nós com o peso das tarefas, das contas a pagar, dos compromissos a cumprir. E aí vem esse pensamento: se eu não fizer, quem vai fazer? Se eu não resolver, como será resolvido? A gente assume a responsabilidade de carregar tudo sozinho, sem perceber. Mas Jesus não falou essas palavras à toa. Ele sabia como funciona a nossa mente. Ele sabia que o medo do amanhã pode roubar a paz que nós carregamos hoje. Ele sabia que nós nos preocuparíamos com o futuro, que esqueceríamos que Deus já está lá, cuidando de tudo, antes mesmo de nós chegarmos lá. No final dessa mensagem eu vou orar por você. Então, se tem algumas situações que têm deixado você preocupado, preocupada, escreva elas aqui nos comentários. Amém? Escreva a sua maior preocupação aqui nos comentários. Mas junto com esse pedido de oração, escreva pela fé o seguinte: Deus está no controle. Apenas isso. Deus está no controle. Amém? E receba isso pela fé. Não apenas declare aqui nos comentários, mas receba essa promessa, essa palavra no seu coração.
Sabe, irmãos, para algumas pessoas, vencer a ansiedade não é tão simples quanto apenas ouvir uma mensagem e seguir em frente. Tem momentos em que a ansiedade se torna algo paralisante, algo que atrapalha o dia a dia, que rouba o sono, que dificulta até mesmo tarefas simples. E quando isso acontece, pode ser necessário buscar ajuda profissional. Deus nos dá recursos e, dentre esses recursos, Ele capacita profissionais como terapeutas, psicólogos, psiquiatras, para nos auxiliarem nesse processo. A ansiedade não é falta de fé, não é falta de Deus, não é falta de oração. Muitas vezes é um problema patológico que você precisa reconhecer e buscar ajuda. Então, se você tem condições, procure ajuda. Se perceber que está sozinho e que não está conseguindo lidar com essa ansiedade, busque um profissional para te orientar e te ajudar a encontrar equilíbrio. E caso você não tenha condições de fazer isso, porque eu sei que essa é a realidade de milhares de pessoas, mas sente que precisa de apoio, você pode entrar em contato com o número que eu vou deixar aqui, que é o número de Centro de Valorização da Vida, é o CVV. Eles oferecem suporte emocional gratuito e sigiloso, 24 horas por dia. É só você ligar no número 188 ou você acessar o site deles, cvv.org.br. Eu não ganho nada com essa visita sua no site, nem com essa ligação. Eu quero apenas que você vença esse momento. E existem pessoas especializadas em tratar com esse tipo de situação. Amém? Cuidar da mente também é algo que agrada a Deus. E você precisa cuidar da sua mente. Deus quer que você esteja bem, em paz, e que não enfrente essas batalhas sozinho. Lembre a sua ansiedade quem é o seu Deus. A ansiedade tem esse poder de prender a gente lá no passado, de nos lembrar dos erros, das falhas, das vezes em que as coisas não deram certo. E ao mesmo tempo ela nos joga para o futuro, nos enchendo de medo sobre o que pode acontecer, sobre tudo que pode dar errado. Mas agora faça o contrário. Você não é refém desses pensamentos. Você não precisa viver nessa prisão. Quando a ansiedade tentar te sufocar, tente te fazer esquecer desses problemas que têm assolado a sua mente. Quando a ansiedade quiser fazer você esquecer da sua força, te fazer duvidar do Deus a quem você serve, lembre a ela quem é o seu Deus. Porque você serve a um Deus que criou o universo. Um Deus que carrega tudo na palma das mãos. O Deus que nunca perdeu o controle, nunca foi pego de surpresa, nunca foi incapaz de resolver algo. O Deus que abriu o mar para o povo passar. O Deus que fez o sol parar. O Deus que derrubou muralhas intransponíveis. É esse mesmo Deus que está cuidando de você agora. E Ele sabe exatamente o que você precisa. Ele já estava aqui antes de você nascer. E Ele continuará sendo Deus depois que esse problema tiver passado. Então, meu querido, minha querida, da próxima vez que a ansiedade tentar te lembrar do seu passado, lembre a sua ansiedade quem é o seu Deus. Da próxima vez que o medo do futuro tentar te paralisar, lembre a sua ansiedade quem é o seu Deus. Ele é maior. Ele sempre foi, ele sempre será. Nessa semana,
Ao invés de pensar no que poderia ser, comece a fazer acontecer. A ansiedade muitas vezes nos prende, nos amarra em uma expressão. Abre aspas. E se? Fecha aspas. E se não der certo? E se eu fracassar? E se eu não for bom o bastante? Esses pensamentos surgem porque a nossa mente tenta nos proteger das frustrações. Mas na prática, esses pensamentos não ajudam. Pelo contrário, eles roubam a sua paz. Te fazem sentir incapaz antes mesmo de tentar. Te paralisam diante de algo que você nem sabe se realmente vai acontecer. Mas e se ao invés de ficar preso no e se, você começasse a fazer o que pode ser feito agora? Se ao invés de imaginar todos os cenários negativos possíveis, você simplesmente confiasse e seguisse em frente, dando um passo de cada vez. Isso não significa que você vai ignorar as dificuldades ou agir de forma impulsiva. Significa que você vai entender que não precisa carregar tudo sozinho. Significa lembrar que Deus está no controle, que Ele já está na frente, preparando caminhos que você nem imagina. Se tem algo que você pode e consegue resolver, resolva. Se é uma mudança que você tem adiado por medo, comece dando pequenos passos. Se é um sonho que parece distante, dê o primeiro passo. Não tente controlar o futuro inteiro de uma vez. Apenas se mova na direção certa. E acima de tudo, não se esqueça de que Deus caminha junto com você. Ele não te abandona durante o processo. Ele te dá forças para continuar. Ele te segura quando você tropeça. Ele abre portas que estão fechadas. Então, nessa semana que está começando, troque o medo pela ação. Troque a dúvida pela fé. Faça acontecer. E confie que Deus está cuidando de tudo. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero orar junto com você. Então, se existe algo que tem te trazido ansiedade, escreva essa situação aqui nos comentários, como eu falei. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente agora o nome de alguém por quem você está orando, ou uma situação específica, escreva o nome dessa pessoa aqui. Escreva a área da sua vida que tem te afligido. Coloque apenas a área da sua vida. Tem pessoas que não querem detalhar o que está acontecendo. Escreva apenas família ou finanças, vida sentimental, vida espiritual, enfermidade. Coloque aqui e confie que Deus já está cuidando de tudo. Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer novamente por essa oportunidade. Obrigado por mais uma semana que o Senhor nos permite iniciar, por mais um dia de vida, pela chance de recomeçar. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui, nos sustentando nos momentos bons e nos momentos difíceis. Obrigado pela vida desse irmão e dessa irmã que estão me ouvindo agora. O Senhor sabe o que se passa no coração de cada um. O Senhor conhece as lutas que muitas vezes ninguém vê. Obrigado porque mesmo quando não entendemos, o Senhor nunca nos abandona. Ó Deus, eu oro para que essa semana seja diferente, para que o Senhor acalme esse coração ansioso e inquieto, que toda a aflição que tem tomado conta da mente dessa pessoa seja silenciada pela tua paz. Que cada preocupação seja entregue ao Senhor e que ela possa confiar
que o Senhor já está cuidando de tudo. Mostre a ele, a ela, que naquele dia em que ela estava chorando naquele quarto, quando parecia que ninguém se importava, quando o clamor dela era silencioso, sem voz, apenas através das lágrimas, o Senhor estava ali. O Senhor ouviu cada pensamento, cada pedido que nem chegou a ser pronunciado. O Senhor viu aquela dor, aquela insegurança, aquele medo, e mesmo no silêncio, o Senhor nunca a abandonou. Ó Deus, que essa seja uma semana de paz, uma semana de respostas, uma semana onde as preocupações não dominem os pensamentos, mas onde a confiança do Senhor prevaleça. Eu oro por aqueles que estão começando a semana com um peso no coração, por aqueles que já acordaram cansados, sem vontade de seguir em frente, desmotivados, sem forças. Fortalece ele, Pai. Fortalece ela. Em nome de Jesus. Eu quero pedir que o Senhor contemple cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Visita aqueles que precisam de cura. Restaura essa família. Ajuda essa irmã, esse irmão a se recolocarem no mercado de trabalho. E enquanto isso não acontece, dê provisão para que nada falte nessa casa. Não permita, Senhor, que essa luz seja cortada, que essa água seja cortada. Não deixe que falte nada nessa geladeira para essas crianças. O Senhor é um Deus de bondade, um Deus de provisão e um Deus de milagre. E é por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com os seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos, suas listas e para todos aqueles que você ama. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor meu Deus, obrigado por mais esse dia, por mais esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo, de estarmos aqui buscando a Tua presença, buscando a Tua face. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque mesmo em meio às dificuldades, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua cuidando de nós, nos sustentando e nos guiando. Pai, eu quero orar nesse momento por essa pessoa que está me ouvindo, que se sente cansada, que tem enfrentado dias difíceis e momentos de incerteza. O medo e a preocupação tentam sufocá-la. Mas eu peço que a Tua paz preencha esse coração agora. Sabemos que o Senhor nos chama pelo nome. O Senhor nos segura quando nós achamos que vamos cair. Se as águas das dificuldades parecem altas demais, o Senhor não permite que nós afundemos. Se o fogo das provações tem nos cercado, o Senhor nos protege. Então eu te peço, Pai, fortalece essa pessoa que está ouvindo essa oração. Se ela está sem forças, que seja renovada. Se ela está aflita, que o Senhor dê a ela consolo. Se ela está desanimada, que o Senhor a erga. Nós cremos que o Senhor nunca nos abandona. E mesmo quando tudo parece difícil, sabemos que a Tua presença nos sustenta. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, porque confiamos em Ti. É no nome de Jesus
que nós oramos. Amém e amém. A palavra de Deus para você hoje é: não tenha medo. Não temas, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu não sei quais têm sido as suas lutas, mas eu quero que você ouça essa palavra até o fim. Deus está ao seu lado, mesmo quando tudo parece perdido. Hoje você vai entender que não precisa ter medo, porque há um Deus que se importa contigo, há um Deus que cuida de você. Eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. Algumas pessoas reclamam que eu falo isso no meio da oração, no meio da mensagem, mas se eu deixar isso para o final, as pessoas não ouvem. E esse recado aqui é muito importante para a manutenção desse trabalho. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para pelo menos 5 a 10 pessoas. São avisadas, são informadas a respeito desse conteúdo. Então dê o seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E quando você se inscrever, ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Se você quiser apoiar esse ministério, se você acha importante e relevante o trabalho que nós fazemos aqui diariamente nas redes sociais, seja membro do canal. Ou você tem a opção também de nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. No final da mensagem eu vou orar por você novamente. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé a seguinte expressão: minha esperança está em Deus. Você está desesperado, angustiado, abatido? Escreva isso aqui pela fé. Minha esperança está em Deus. Amém? Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículos 1 e 2, está escrito: Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome, e você é meu. Quando eu atravessar águas profundas, quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo fogo, as chamas não o queimarão. Irmãos, essa promessa foi dada a Israel em um momento muito difícil. O povo estava em exílio, longe da sua terra, carregando o peso das suas falhas e sentindo na pele as consequências dos seus erros. Eles se perguntavam se Deus ainda estava com eles, se ainda os enxergava, se ainda havia esperança. E então, através do profeta Isaías, Deus fala com autoridade e com amor: não tenha medo, pois eu o salvarei. O Senhor estava reafirmando a sua aliança, lembrando ao seu povo que ele não os havia esquecido, que ele era o Criador deles e que, apesar das circunstâncias, eles ainda eram propriedade dele. E hoje, meu querido, minha querida, essa promessa continua viva. Deus mantém suas palavras. Ele não muda. E aquilo que ele disse a Israel serve para nós também. Essa palavra nos alcança hoje. Se ele é o mesmo Deus, ele continua sendo um Deus de redenção, de cuidado e de restauração. Hoje, o Senhor está dizendo a você: eu o chamei pelo nome,
e você é meu. Isso significa que Deus te conhece. Ele vê cada detalhe da sua vida, cada luta que você enfrenta, cada lágrima que você derrama. Você não é um número, você não está esquecido, abandonado, não está sozinho. Deus te conhece pelo nome, Ele sabe o seu nome. Ele te escolheu, te formou e nenhuma situação pode mudar isso. E se Ele diz que você pertence a Ele, então nada pode te arrancar das mãos de Deus. É claro que vão existir momentos em que nós seremos tomados pela dúvida. Momentos em que achamos que algo era uma promessa de Deus para a nossa vida, quando na verdade era apenas um desejo nosso. E isso pode nos frustrar, pode nos fazer questionar se Deus realmente está cuidando de nós. Mas viver as promessas de Deus não significa apenas experimentar o sobrenatural todos os dias. Não significa ver milagres a todo instante ou ter todas as respostas imediatamente. Viver as promessas de Deus também é aprender a viver em paz, a sentir a presença dele nos momentos mais simples. É olhar para um dia comum e, mesmo sem nada extraordinário acontecendo, saber que Deus está ali. Não apenas nos livrando das águas profundas ou do fogo das provações, mas também nos sustentando no silêncio, nos dias normais, nos momentos em que um olhar desatento não perceberia a sua presença. E essa consciência, essa convicção nos transforma. Quando entendemos que Deus não se limita às grandes manifestações, mas que Ele também habita na nossa rotina, na respiração tranquila, no coração que se aquieta, percebemos que nós não precisamos ter medo, porque o nosso Deus é constante, é fiel, e Ele não nos abandona quando as coisas parecem pequenas demais para um milagre. Ele nos sustenta, nos carrega, nos fortalece e nos faz lembrar que, mesmo quando não vemos, Ele está cuidando de tudo. E é por isso que Deus nos diz hoje: não tenha medo. Ele não diz isso porque nunca enfrentaremos dificuldades, mas porque quando enfrentarmos, Ele estará conosco. Perceba que a passagem que foi lida não promete que nós não vamos passar pelas águas profundas, mas garante que essas águas não vão nos afogar. Não promete que nós nunca enfrentaremos o fogo das provações, mas nos assegura que as chamas não vão nos destruir. Isso significa que haverá momentos difíceis, sim. Haverá desafios que vão testar a nossa fé, situações que vão parecer grandes demais para a gente suportar. Mas a diferença entre quem crê e quem não crê não é a ausência de lutas, e sim a certeza de que nós não estamos sozinhos quando elas acontecem. Deus não é um espectador distante da nossa dor. Ele caminha ao nosso lado. Ele nos segura quando tropeçamos. Ele nos dá forças quando achamos que não vamos conseguir continuar. E talvez seja isso que você precisa ouvir hoje. Talvez a sua batalha esteja sendo longa, cansativa, e você já tenha se perguntado se Deus ainda está olhando para você. E eu quero que você saiba, Ele está assim. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece o peso que você tem carregado e Ele já preparou a sua saída. Você não precisa temer, porque Deus já está à sua frente. Ele já viu o final da sua história
e Ele sabe exatamente o que é melhor para você. Só que confiar em Deus não significa apenas esperar a solução chegar. Significa descansar no meio da espera. Significa se lembrar todos os dias que a sua vida está nas mãos daquele que nunca falha. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. O que Ele começou, Ele vai terminar. E enquanto isso, Ele continua ao seu lado, te fortalecendo, te sustentando e te lembrando, você é meu, você é minha. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Receba isso com fé, com convicção. E declare aqui nos comentários, minha esperança está em Deus. Nesse momento eu quero orar por você. Por isso, como eu sempre digo, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você tem orado por alguém da sua família, alguém que está passando por um momento difícil, escreva o nome dessa pessoa aqui, pela fé. Se tem alguma circunstância que tem tirado a sua paz ou o seu sono, coloque ela aqui nos comentários. Vamos fazer uma grande corrente de oração aqui. Vamos orar uns pelos outros. Eu leio os comentários aqui e eu sei que tem pessoas que leem também. Então, quando você coloca aqui um pedido de oração, muitas pessoas estarão orando por você. Amém? Então coloque aqui pela fé qual área da sua vida precisa do milagre de Deus. Vamos falar com Ele nesse momento. Senhor, muito obrigado por essa palavra que alcançou os nossos corações hoje. Obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade de nos aproximarmos de Ti, de ouvir a Tua voz e de encontrar segurança em Tuas promessas. Obrigado porque mesmo quando não vemos, o Senhor está presente. Obrigado porque a Tua fidelidade não depende das nossas emoções, das nossas dúvidas ou das circunstâncias que nos cercam. O Senhor é um Deus constante. O Senhor é Deus nos dias bons e nos dias maus. O Senhor nos chama pelo nome e nos lembra que pertencemos a Ti. Mas, Pai, nós também reconhecemos que muitas vezes deixamos o medo falar mais alto do que a nossa fé. Quantas vezes nos desesperamos quando não entendemos o Teu agir? Quantas vezes, Pai, olhamos para os problemas e nos esquecemos de que o Senhor é maior do que qualquer adversidade. Nos perdoe pela nossa ansiedade, nos perdoe quando tentamos resolver tudo sozinhos e nos esquecemos de entregar o controle em Tuas mãos. Nos perdoe quando insistimos em carregar um fardo que não fomos feitos para carregar. Perdoa a nossa pressa, a nossa falta de paciência para esperar o Teu tempo. Nos perdoa quando queremos respostas imediatas e não conseguimos descansar, na certeza de que o Senhor já está cuidando de tudo. Eu quero orar agora, meu Deus, por essa pessoa que pela Tua graça e misericórdia foi alcançada nesse dia por essa palavra e está agora ouvindo essa oração. Talvez ela tenha chegado aqui cansada, sobrecarregada, sentindo como se estivesse se afogando nos problemas. Talvez ela esteja no meio de um incêndio de preocupações, sem conseguir enxergar saída. Mas o Senhor prometeu que as águas não nos afogariam, que o fogo não nos queimaria. Então, Senhor, lembra essa pessoa agora de que o Senhor está ao lado dela. Eu oro por aqueles que enfrentam lutas na família. Quantos lares estão divididos? Quantos relacionamentos destruídos? Quanta dor sendo carregada? Traga restauração, Pai. Onde houver brigas, estabelece a paz.
Onde houver distanciamento, falta de diálogo, traz reconciliação. Se tem alguém que está orando pela salvação de um filho, de um marido, da esposa, de um irmão, eu peço, alcança esse coração. Eu oro também por aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras. O Senhor sabe das necessidades dessa pessoa. O Senhor sabe das contas que precisam ser pagas, do medo de não conseguir prover o sustento. Reconhecemos que Tu és o nosso provedor, a nossa fonte inesgotável. Abre as portas, Pai. Envia os Teus recursos. Traz novas oportunidades. Dê sabedoria para administrar aquilo que o Senhor tem nos dado. Se tem alguém que está ouvindo essa oração, que está enfrentando uma enfermidade, toca nessa vida agora, Pai. O Senhor tem poder para curar, para restaurar aquilo que a medicina já disse que não tem mais jeito. Mas acima de tudo, que essa pessoa receba a paz de Cristo no seu coração. Que independentemente da cura, ela se sinta amada e segura em Ti. Nos ensina a confiar. Nos ensina a ver o Senhor em cada detalhe do nosso dia, a perceber a Tua presença não apenas nos milagres, mas também na nossa rotina, no silêncio, nos momentos simples. Que possamos viver as Tuas promessas. Não apenas esperando grandes manifestações, mas reconhecendo que viver em paz também é uma dádiva, um presente Teu. Tira o medo do nosso coração, nos lembra todos os dias que somos Teus, que pertencemos a Ti e que nada pode nos separar do Teu amor. Que essa certeza nos sustente hoje e para sempre. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Não importa o quão difícil esteja sendo a sua caminhada, Deus está contigo. Deus é contigo. Ele sabe tudo o que você precisa e no tempo certo Ele vai agir. Amém? Se essa palavra falou ao seu coração, não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença. Obrigado, Pai, porque mesmo em meio às dificuldades, o Senhor nos dá sustento, nos dá força e nos renova a cada manhã. Obrigado porque a Tua fidelidade não falha e a Tua misericórdia não tem fim. Reconhecemos que somos falhos. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, pelas vezes em que o orgulho tomou conta do nosso coração, por todas as vezes em que nos inquietamos e tentamos resolver tudo sozinhos, sem confiar em Ti. Perdoa-nos, Deus, pelas nossas preocupações excessivas, por todas as vezes em que nos deixamos levar pela ansiedade, ao invés de descansar em Ti. E agora, Senhor, eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo. Talvez ela esteja carregando um fardo pesado demais. Talvez a sua alma esteja inquieta. Sua mente esteja cheia de pensamentos turbulentos, cheia de preocupações que tiram a sua paz. Mas Deus, assim como o salmista declarou, ensina essa pessoa a acalmar o seu espírito, a sossegar a sua alma no Teu colo, como uma criança que encontra descanso
nos braços da mãe. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e hoje eu quero refletir junto com você no Salmo 131. Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai restaurar suas forças, Deus vai te conceder paz e tranquilidade para a sua mente, para que você possa enfrentar os gigantes que estão no seu caminho. Eu creio nessa palavra, eu creio nessa promessa. Amém? Eu peço que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante, porque é através dele que o nosso vídeo é impulsionado aqui no YouTube. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Conheça os nossos outros vídeos. Conheça as séries que nós postamos aqui. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se você considera importante e relevante o trabalho que nós fazemos aqui diariamente e quer nos ajudar, se torne membro do canal. Ou você pode nos ajudar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. No final dessa mensagem, eu vou orar novamente pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: minha esperança está em Deus. Amém? Escreva isso aqui nos comentários. Minha esperança está em Deus. Salmo 131 diz o seguinte: Senhor, eu não tenho um coração orgulhoso, nem olho com arrogância para os outros. Não me envolvo com grandes assuntos, nem em coisas difíceis demais para mim. Pelo contrário, eu acalmei e sosseguei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma está como essa criança. Ó Israel, ponha a sua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. Presta atenção. Essa é a palavra para a nossa vida hoje, para a minha vida e para a sua vida. Pare de agir com arrogância. Pare de achar que consegue lidar com tudo sozinho, sozinha. Pare de se recusar a aceitar ajuda, seja ela vinda de Deus ou das pessoas ao seu redor. Você não vai conseguir carregar todos os fardos sozinho. E sabe por quê? Porque você não foi criado para isso. E isso não te torna fraco. Isso te torna humano. Isso te torna alguém que foi criado por Deus para depender dele, para ter apoio, para receber ajuda quando necessário. E se você não aprender isso agora, mais cedo ou mais tarde, a vida vai te ensinar da pior maneira. Com o peso do esgotamento, com a angústia de carregar um fardo que nunca foi seu, com a solidão de quem insiste em se isolar, achando que precisa provar algo para os outros. Deus nunca quis que você enfrentasse tudo sozinho. Ele quer te sustentar. Ele tem alegria em aliviar seu peso. Mas para isso você precisa parar de resistir. Precisa parar de agir como se fosse autossuficiente. Você precisa parar de recusar a mão estendida que Ele tem colocado no seu caminho, seja através de um conselho, de um amigo, de uma oportunidade, ou simplesmente da paz, do equilíbrio que Ele quer derramar sobre você. Deus está falando com você hoje. Chega de lutar sozinho, chega de lutar sozinha. Davi,
escreveu esse salmo aqui, Salmo 131, em um momento, em um lugar de fragilidade, de reconhecimento, de humildade diante de Deus. Ele não era mais aquele jovem destemido que derrubou Golias apenas com uma pedra, nem o guerreiro que vencia batalhas e conquistava territórios. Nesse momento, Davi era um homem que entendia sua pequenez diante do Senhor. Ele sabia que apesar de toda a sua força, toda a sua sabedoria, seus recursos, sua experiência, sem Deus ele não era nada. Davi declara que não tem um coração orgulhoso, que não se envolve em coisas grandes demais para ele, que aprendeu a acalmar sua alma e a descansar em Deus como uma criança, depois de ser amamentada nos braços da mãe. Esse é um nível de confiança e entrega que só pode ser alcançado quando nós reconhecemos que não somos autossuficientes, que precisamos de Deus para tudo. Mas nem sempre foi assim. Houve momentos na vida de Davi em que o seu coração esteve cheio de prepotência. Um exemplo disso está em 2 Samuel capítulo 11. Eu não vou ler tudo aqui, mas depois você lê. Davi já era rei naquele momento, e ele usou a sua posição para tomar para si Batseba, a esposa de outro homem, de Urias. E depois ele tentou encobrir o seu pecado, mandando matar Urias na batalha. Naquele momento, Davi estava dominado pelo orgulho, pela arrogância, pela sensação de que ele poderia fazer o que quisesse, sem sofrer as consequências. Só que Deus o confrontou. Deus usou um profeta chamado Natã para expor o erro de Davi. E foi só então que ele reconheceu o tamanho da sua falha. Ele se humilhou, chorou diante do Senhor e clamou por perdão. Foi desse lugar de arrependimento que nasceram salmos como o Salmo 51, onde ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Irmãos, Deus pode converter um coração arrogante em um coração como o de uma criança. Mesmo que em algum momento tenhamos vivido de outra forma, mesmo que já tenhamos tomado decisões erradas, alimentando o orgulho, tentando fazer tudo sozinhos, Deus pode transformar o nosso interior. Se Davi, que foi chamado de homem segundo o coração de Deus, precisou desse quebrantamento, precisou aprender a humildade, quanto mais eu e você. Sabe, o que Deus quer de nós não é perfeição, mas um coração disposto a reconhecer sua necessidade dele. Um coração que se rende, que abre mão da prepotência, que para de tentar carregar fardos sozinho. Deus quer nos ensinar a descansar, a confiar, a depender. E quando nós entregamos o nosso coração a Ele, Ele nos molda, Ele nos refaz. Ele nos ensina a ser como uma criança nos braços do Pai. Nós podemos viver em liberdade se vivermos com o nosso Pai. Amém? A verdadeira liberdade está em renunciar às nossas vontades e viver a vontade de Deus. Porque muitas vezes aquilo que nós chamamos de liberdade não passa de um peso disfarçado. Queremos fazer tudo do nosso jeito, seguir os nossos próprios planos, tomar as nossas decisões sozinhos, mas isso só nos cansa, só nos frustra, só nos faz perceber que no fim das contas nós não temos o controle de nada. Mas quando a gente entrega tudo para Deus, quando paramos de insistir em carregar sozinhos
aquilo que pertence a Ele, nós encontramos descanso. A paz que tanto buscamos está na obediência. A segurança que nós queremos está na dependência dEle. A verdadeira liberdade não é fazer tudo do nosso jeito, mas confiar que o jeito de Deus é melhor. E talvez seja esse o passo que você precisa dar hoje. Parar de lutar contra Deus e simplesmente se entregar, se render. Deixar de lado o seu orgulho, a resistência, a necessidade de controle e aprender a descansar na vontade dEle. Porque Ele sabe o que faz. Ele nunca erra. Ele já preparou o caminho. E tudo que Ele pede é que você confie. Eu sempre ouço um louvor que eu gosto muito, onde a cantora, que eu não vou me lembrar o nome agora, diz assim: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Principalmente uma parte que ela diz assim: porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Vou parar de cantar, porque senão o YouTube vai bloquear meu vídeo, né? Por causa de direitos autorais. Mas ela diz assim: mas o meu coração é teimoso demais para admitir. O nosso coração é teimoso, irmãos. Ele resiste à entrega. Ele insiste em tentar resolver tudo do próprio jeito. Ele luta contra a dependência de Deus. E a Bíblia já nos alerta sobre isso. Em Jeremias, capítulo 17, verso 9, está escrito assim: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Se nós seguirmos apenas os nossos impulsos, se a gente confiar cegamente naquilo que sentimos e no que achamos que é certo, podemos acabar afastados da vontade de Deus e presos na nossa própria arrogância. Então, siga no caminho que te leva até Cristo. Não siga no caminho da sua própria arrogância, da sua autossuficiência. Confie nas promessas do Senhor. Tudo pertence a Ele. Sua mente, seu coração, sua vida, sua família, suas finanças, seu casamento. Nada disso está fora do controle de Deus. Hoje, entregue tudo nas mãos dEle. Entregue seus medos, suas preocupações, seus anseios, seus planos. Aquiete a sua alma. Deus nunca perdeu o controle. Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero incentivar você a escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente uma situação específica que tem te provocado medo, ansiedade, dúvida, inquietação, escreva ela aqui nos comentários. Se você não quiser detalhar, escreva apenas a área da sua vida que precisa de um milagre, que precisa de um toque de Deus. Se você está orando por alguém, um filho, seu cônjuge, sua mãe, seu pai, alguém da sua família que está enfermo, alguém que precisa de uma porta aberta, escreva o nome dessa pessoa aqui, ou o seu próprio nome, se é você que está precisando dessa oração. Escreva aqui nos comentários e vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra que o Senhor revelou hoje. Obrigado por nos ensinar, por nos confrontar, por abrir os nossos olhos para aquilo que muitas vezes ignoramos. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama o suficiente para nos corrigir, para nos moldar e nos chamar para um caminho de dependência e confiança no Senhor. Obrigado porque, mesmo quando tentamos carregar fardos sozinhos, mesmo quando insistimos em andar pelo nosso próprio entendimento, o Senhor continua ali, nos esperando,
pronto para nos acolher. Queremos te pedir perdão por todos os nossos pecados, pelas vezes em que agimos como se não precisássemos de ti, por todas as vezes que tentamos resolver tudo sozinhos, pelo orgulho que nos faz resistir à tua vontade, pela arrogância de acharmos que sabemos mais do que o Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes escolhemos seguir o nosso coração, mesmo quando a tua palavra nos ensina que ele é enganoso. Perdoa-nos quando recusamos ajuda, quando ignoramos a tua voz, quando insistimos em seguir por caminhos que nos afastam de ti. Quantas vezes o Senhor nos mostrou um caminho melhor? Quantas vezes o Senhor colocou pessoas para nos ajudar, para nos aconselhar, nos guiar. Mas por causa do nosso orgulho, da nossa teimosia, preferimos continuar sozinhos. Nos perdoa, Pai. Hoje queremos entregar tudo em tuas mãos. O nosso coração pertence a ti. A nossa mente, os nossos planos, as nossas decisões. Queremos parar de lutar contra a tua vontade. Queremos parar de nos apegar àquilo que não podemos controlar. Queremos descansar em teus braços, como uma criança no colo da mãe, como Davi declarou aqui no Salmo 131. Eu quero orar agora por essa pessoa que está me ouvindo. Talvez ela esteja cansada, sobrecarregada, lutando contra um peso que não precisa carregar. Talvez ela esteja tentando resolver tudo sozinha, com medo de parecer fraca, com medo de demonstrar vulnerabilidade. Mas, Pai, mostra para ela que a verdadeira força está na dependência do Senhor. Que essa pessoa consiga abrir mão do seu orgulho, que ela pare de resistir ao que o Senhor tem para ela. Eu apresento diante do Senhor todas as pessoas que colocaram aqui nos comentários os seus pedidos de oração. Todos que estão passando por dificuldades na família, pessoas que estão vivendo um momento de distanciamento, de falta de diálogo, pessoas que carregam feridas que parecem impossíveis de serem curadas. Traga, ó Deus, reconciliação, paz e restauração a esse lar. Eu apresento ao Senhor aqueles que estão vivendo crises financeiras. Que o Senhor abra as portas, que o Senhor dê sustento, que o Senhor mostre novos caminhos, que não haja nenhuma necessidade não suprida nessa casa. Nós cremos que o Senhor é o nosso provedor. O Senhor não nos desamparará. Eu oro por aquelas pessoas que estão enfermas, enfermidades na mente, no corpo ou na alma. Pessoas que precisam de um toque de cura. Ó Deus, queremos aprender a confiar em Ti. Queremos abandonar o peso da autossuficiência e descansar na certeza de que o Senhor nunca perdeu o controle. Entregamos tudo em Tuas mãos. A nossa mente, nossa família, nossos sonhos, nossos medos. Que a nossa vida esteja firmada na Tua vontade e que possamos encontrar verdadeira paz e liberdade na Tua presença. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Se essa mensagem ministrou ao seu coração, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar e mande para os seus grupos do WhatsApp, para os seus contatos, para as suas listas de transmissão, para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E nesta semana
que acabou de começar, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Vamos juntos buscar a presença do Espírito Santo, crendo que Ele pode transformar o nosso coração, a nossa mente e a nossa semana por completo. Deus tem algo especial preparado para você. E acredite que nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. O Espírito Santo é o grande diferencial que muda tudo. Com Ele, nós não enfrentamos os desafios sozinhos. Amém? Eu quero começar fazendo uma oração pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por mais uma oportunidade de falar com meus irmãos e irmãs. Eu quero colocar a vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem em tuas mãos. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor derrame sobre cada um de nós uma unção renovadora, uma força que nos capacite a enfrentar os desafios dessa semana com coragem e com determinação. Que o Senhor tire todo o desânimo, toda a tristeza, toda a angústia, todo o ressentimento, qualquer obstáculo que esteja impedindo essa pessoa de caminhar em direção àquilo que o Senhor tem preparado para ela. Nós cremos, Pai, que Tu tens poder para mudar a nossa história. E eu peço que o Senhor renove as forças daquele que está cansado, daquele que está sem motivação. Que o Teu Espírito venha com poder sobre essa vida agora, enchendo o coração dessa pessoa de paz, alegria e ânimo para encarar a semana que está começando. Que o Espírito Santo seja o nosso conselheiro, o nosso amigo, que nos guia em cada decisão e em cada passo. Eu oro, Senhor, para que toda preocupação, toda ansiedade, todo medo sejam lançados fora e que essa pessoa sinta o Teu toque de amor, de cuidado e de renovação. Em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana abençoada, uma semana de vitórias e uma semana de comunhão contigo. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Você crê que o Espírito Santo tem poder para mudar a sua vida por completo? Se você crê, escreva aqui nos comentários: quero ser cheio do Espírito Santo. Declare isso com convicção. Quero ser cheio do Espírito Santo. Eu creio, irmãos, que Deus preparou um tempo de paz, um tempo de cura e um tempo de intimidade com o Espírito Santo para a sua vida e para a minha vida nesta semana. Amém? Eu peço que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante, porque é através do seu like que nós já conseguimos alcançar a marca de 2.600.000 inscritos. Nós temos uma meta agora de chegar a 2.650.000. Por isso eu conto com o seu like, para que esse vídeo seja promovido pelo YouTube. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, conheça os nossos outros vídeos, conheça as séries que nós postamos aqui e ative as notificações para você receber uma mensagem toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal, ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Que nada falte na sua casa, em nome de Jesus. O texto que eu quero ler está em Atos capítulo 4, verso 31. Atos capítulo 4, verso 31. Está escrito: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios
do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. No final da mensagem, eu vou orar novamente pela sua vida. Por isso, eu quero pedir que você escreva também aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Irmãos, eu sei que muitas pessoas escrevem aqui nos comentários as dificuldades que têm enfrentado dentro dos seus relacionamentos familiares. Alguns estão com problemas no casamento, outros têm passado por problemas com os filhos, às vezes com seus pais e até mesmo entre irmãos. A convivência dentro de casa muitas vezes é um grande desafio. E sabe de uma coisa? Nesses momentos é que o Espírito Santo age. Não é pela nossa própria força que nós vamos conseguir resolver esses conflitos. Talvez a grande mudança que vai acontecer na sua vida a partir de hoje é entender que você não está sozinho nessa luta. O Espírito Santo está ao seu lado. Ele está com você, dentro de você. É Ele que realiza a verdadeira transformação. Ele nos conduz ao que é certo, nos dá paciência para lidar com as pessoas ao nosso redor e, acima de tudo, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você tem buscado por uma mudança na sua família, no seu casamento, nos seus relacionamentos, permita que o Espírito Santo guie suas ações. Ele sabe o que é melhor para você e para sua família. Quando permitimos que o Espírito Santo tome o controle, ele muda situações que nós, com nossas próprias forças, jamais conseguiríamos mudar. Ler o livro de Atos é maravilhoso, porque durante a leitura nós percebemos o Espírito Santo se manifestando poderosamente na vida dos primeiros cristãos. Eles testemunharam coisas incríveis, milagres e transformações sobrenaturais. Às vezes, a gente lê essas histórias e fica imaginando como seria maravilhoso viver isso também. Mas eu quero te lembrar de algo. O mesmo Espírito Santo que agiu na vida dos apóstolos, da igreja primitiva, age em nossas vidas hoje. Nós não precisamos de grandes sinais para sentir a sua presença. O Espírito Santo se manifesta também nos pequenos momentos do nosso dia a dia. Você já percebeu como ele nos consola, nos dá força e sabedoria nas situações mais simples? Quando oramos, quando buscamos a Deus, quando enfrentamos nossos desafios diários, o Espírito Santo está ali presente, nos guiando e nos fortalecendo. Não espere por grandes eventos para sentir a presença de Deus. Ele está aí com você agora. Onde você está? Romanos capítulo 8, verso 26 nos lembra que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso quer dizer que, mesmo quando você não tem forças ou palavras para orar, o Espírito Santo está intercedendo por você. Ele conhece suas necessidades, seus medos, suas fraquezas, e ele está trabalhando em sua vida, mesmo que você não perceba. Amém, meu irmão, minha irmã? Eu quero desafiar você a, durante toda essa semana, começar cada dia com uma oração. Uma oração onde você estará pedindo ao Espírito Santo que guie seus passos, suas decisões, que ele te fortaleça para os desafios que estão por vir. O Espírito Santo não é só uma força que age em momentos de avivamento. Ele está conosco em cada momento da nossa vida. Ele é o nosso amigo, o nosso conselheiro, aquele que nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus.
Você pode não ver grandes milagres acontecendo todos os dias, mas pode sentir o amor e a paz do Espírito Santo enchendo seu coração, acalmando a sua mente, dando direção para as suas decisões. Abra o seu coração para o Espírito Santo e permita que Ele conduza a sua vida durante essa semana. Amém? Que cada pensamento, cada palavra, cada atitude sejam guiados por Ele. Além disso, eu quero que você se lembre que a comunhão com o Espírito Santo deve ser contínua. Todos os dias, busque a presença dEle. Não somente quando você estiver enfrentando dificuldades, mas também nos momentos de alegria, nas vitórias, nas pequenas bênçãos do dia a dia. O Espírito Santo quer ser parte integral da sua vida, não só nos momentos de necessidade. Quando a gente desenvolve um relacionamento diário com o Espírito Santo, nós começamos a perceber como ele nos conduz e nos dá discernimento em todas as áreas da sua vida. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, receba pela fé a presença do Espírito Santo. Seja cheio da glória de Deus, seja cheio da presença de Deus, seja cheia da presença de Deus. Nesse momento eu quero orar por você, pela sua família. Eu quero pedir a Deus que você seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo. E se o Senhor te trouxer à memória o nome de uma pessoa por quem você está orando, escreva aqui nos comentários esse nome. Se tem uma situação específica pela qual você tem clamado a Deus, escreva ela aqui. Ou pelo menos coloque a área da sua vida que precisa do toque de cura e de restauração de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, mais uma vez eu te agradeço por cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Eu coloco a vida de cada um deles em tuas mãos e te peço, Pai, que o Senhor derrame sobre eles o teu Santo Espírito de forma abundante. Queremos ser cheios da tua presença. Queremos que a nossa vida transborde da tua presença. Que essa semana seja um marco na vida de cada pessoa que está orando comigo agora. Que elas possam sentir a diferença de andarem guiadas pelo teu Espírito. Ó Deus, eu peço que o Senhor tire de nós toda a angústia, todo o peso, toda a ansiedade, toda a preocupação e traga sobre nós a tua paz, a tua leveza. Que o Espírito Santo esteja presente em cada momento desta semana, nas decisões difíceis, nos momentos de alegria, nas situações desafiadoras. Queremos sentir o teu toque, o teu amor e a tua direção em tudo o que fizermos. Eu quero colocar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão clamando pela cura física, emocional ou espiritual. Que o teu poder de cura toque essas vidas agora, trazendo saúde, trazendo refrigério para essa dor, para essa enfermidade. Eu também oro por aqueles que enfrentam problemas financeiros, Pai. Eu peço a tua provisão. Abre portas de emprego, dê oportunidades. Visita essa pessoa nesse tempo de escassez, que elas possam experimentar da tua provisão. Eu apresento cada pedido de oração relacionado aos sentimentos, à vida emocional, à vida sentimental. Que os casamentos que estão em crise, os relacionamentos familiares, as amizades que foram quebradas, sejam restauradas pela tua graça e pelo teu amor. Traga reconciliação, paz e entendimento. Eu quero colocar diante do Senhor todas as pessoas que estão aqui pedindo direção para as suas vidas, que estão passando por um momento de dúvida, que não sabem qual caminho seguir. Espírito Santo de Deus,
ilumina cada decisão, dê clareza e sabedoria para que elas escolham o caminho certo, segundo a tua vontade. Ó Deus, eu quero declarar pela fé que essa semana será uma semana de vitória, uma semana de comunhão contigo, uma semana cheia do Espírito Santo. Eu oro por cada pedido de oração feito aqui, Pai, e te peço, atenda a cada um segundo a tua vontade. Derrama a tua cura, a tua restauração e o teu amor sobre essa vida. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, porque oramos em nome do teu Filho, Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Busque a Deus durante essa semana. Tenha comunhão com o Espírito Santo. Fale com Ele, ouça a voz dEle. Busque a Deus através da palavra. Busque a Deus lá no quarto secreto, na intimidade. Separe um tempo de qualidade para que você possa se relacionar com Deus. Amém? Essa mensagem falou ao seu coração? Deus ministrou ao seu coração através dessa palavra? Então não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo, no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.